Sabe aquele problema difícil de resolver? Aquele problema que a gente fica pensando o tempo todo e a gente não consegue parar de pensar. E a gente não sabe o que fazer, não sabe achar formas de resolver esse problema. A gente fica o tempo todo pensando nesse problema, não consegue desfocar. A gente não consegue parar e desfocar desse problema. A gente tenta até desviar o foco, fazer outras coisas, e a gente fica pesquisando na internet como resolver tal situação. Às vezes é uma questão financeira que você precisa desse dinheiro rápido, às vezes é um problema de relacionamento, às vezes é uma questão de saúde e você fica preocupado, focando nessa questão da saúde. E eu vou te falar uma experiência minha. Eu vou compartilhar com você. Eu quero ser o mais natural possível porque eu acredito que só assim a gente consegue se enxergar no outro, né? Eu quando estou assistindo histórias de pessoas na internet e as pessoas são naturais, eu me conecto mais do que quando elas tentam maquiar a situação e mostrar ser uma coisa que ela não é. E eu gravei um vídeo antes desse daqui, que era um outro tema, mas aí eu senti no coração que eu deveria gravar esse vídeo aqui, porque é uma coisa que eu estava passando e aí eu percebi que as coisas começaram a melhorar. Não são todas as pessoas que eu compartilho esse tipo de assunto, porque quando envolve coisas pessoais, eu sinto que a gente não... Nossa, quase derrubei a câmera. Eu sinto que quando envolve coisas pessoais, a gente não tem que ficar compartilhando com muitas pessoas, porque a vibração dessas pessoas afeta diretamente aquilo que a gente está passando. Mas quando tem a ver, principalmente com a sua questão de saúde, se você compartilhar com uma, duas pessoas que você confia bastante, já é o suficiente, isso na minha opinião. E eu já compartilhei aqui no canal que eu acredito que eu somatizei uma doença no meu intestino. E ainda estou fazendo exames para saber o que está acontecendo com o meu intestino, se é aquela doença de Crohn, se é algum problema mesmo de intestino grave, se é alguma infecção, ou se tem a ver com câncer de intestino, enfim. Eu não fico vibrando, pensando se vai ter alguma doença ou não. E se um dia eu não aparecer mais por aqui, vocês já sabem que alguma coisa aconteceu. Mas o negócio é o seguinte, eu vivi um relacionamento que eu acredito que foi um dos relacionamentos mais profundos assim da minha vida, da minha existência, que me ensinou muito. Foi um relacionamento bem diferente. Fui morar em Brasília com esse relacionamento e tal. E eu tinha toda uma vida planejada com essa pessoa, do qual eu acreditei que eu passaria o resto da minha vida junto com essa pessoa. Foi um relacionamento bem conturbado. Considero que foi um relacionamento karmático, cheio de discussões, brigas, crise de ciúmes e, assim, teve problemas assim que superou todos os outros relacionamentos que eu já havia tido antes na minha vida. Só que eu sentia que eu gostava profundamente dessa pessoa. E aí chegou a pandemia, eu perdi meu emprego, um emprego do qual eu gostava muito. Perdi essa pessoa. A nossa situação financeira foi pro beleléu, porque eu era um péssimo administrador financeiro. E a pessoa, então, também nem se fala. E aí cada um voltou para casa dos seus pais, no meio da pandemia, no início da pandemia. Eu estando na casa da minha mãe, eu comecei a trabalhar com internet, trabalhar com mídias sociais, a criar o meu curso online, que se chamava Encontro de Almas, que era um curso que falava de relacionamentos, que resgatava a autoestima da mulher, que o público específico era para mulheres do qual estavam buscando viver um amor de almas, mas no meio do curso elas acabavam encontrando que elas precisavam resgatar a autoestima, se amar, desenvolver o amor próprio, antes de procurar viver um novo relacionamento. Esse curso ele teve uma boa saída, fiz mentorias específicas com algumas pessoas. Nesse meio tempo eu também consegui desenvolver consultas terapêuticas com algumas pessoas específicas, do qual foi muito interessante. Eu ajudei algumas pessoas, mas eu também sinto que eu mais me ajudei nesse período, porque eu vivi um período bem triste para mim, porque na minha cabeça eu acreditava que
a gente ia acabar voltando uma hora ou outra, era só uma questão financeira, era só uma questão... A pandemia para mim não foi algo que me assustou, eu acreditava que logo ia acabar, né, como acabou, e a gente ia acabar voltando a se encontrar e recomeçar tudo de novo. Só que esse voltar e esse esperar demorou 4 anos, a vida passou, eu voltei para São Paulo, comecei a resgatar minha vida, minha autoestima, comecei a resgatar meu lado financeiro, comecei a investir em gestão financeira, que era um assunto que eu tinha muito problema para poder cuidar, né, das questões minhas pessoais, de objetivo de vida, tal. Eu paguei cursos de gestão financeira, comecei a estudar sobre gestão financeira na internet, que era uma resistência minha, que eu acreditava que isso não era tão importante. E eu acredito que um dos pilares hoje para qualquer relacionamento é a gestão financeira. Porque sem gestão financeira, o relacionamento entra em crise e quando o dinheiro começa a faltar, aí você começa a ver se é amor mesmo ou se não é. Enfim. Cheguei em São Paulo, ainda acreditando que esse relacionamento ia voltar. Eu, por guardar muita tristeza dentro de mim e um sentimento de culpa, porque eu acreditava que eu fui um dos grandes culpados do meu relacionamento não ter dado certo, eu comecei a, por muitas noites, chorar, principalmente na hora de dormir, por me sentir culpado por aquele relacionamento não ter dado certo. Esse sentimento de culpa, já explicado pela ciência, inclusive tem médicos que falam sobre isso, que quando você guarda um sentimento de tristeza, de culpa, um sentimento de mágoa dentro de você, esse sentimento ele somatiza em uma doença física e muito conhecida como câncer. Então já existem estudos provando que doenças somatizadas no emocional, ela provavelmente vai se transformar em um câncer dentro de você. E aí comecei a desenvolver problemas no meu intestino. Isso de 2022 para cá. Nunca tive problema para ir no banheiro, gente. De repente comecei a ter problemas, o intestino começou a desandar, começou a sair sangue nas fezes. E eu falei, não, isso deve ser normal, deve ser alguma coisa que eu comi, deve ser beterraba, né? Porque beterraba tem esse negócio de quando a gente come sai diferente, né, as fezes. E aí o negócio começou a desandar mesmo, eu já trabalhando, já ganhando o quanto eu gostaria, já estava bem financeiramente, recuperando a minha autoestima, né, me recapitalizando na vida. Só que o nosso contato ainda não tinha retomado, né, eu com essa pessoa. E aí de uns tempos pra cá essa pessoa entrou em contato comigo, eu sabia que ia entrar, porque essa pessoa ela tinha saído da minha vida sem dar tchau. Simplesmente sumiu, trocou de número de telefone e foi embora. E voltou, a gente começou a conversar, tudo. Comecei a perceber que os sinais ainda eram os mesmos. Engraçado que eu, nesse tempo, comecei a assistir muitas leituras de tarô. E o tarô, ele tem sido para mim uma terapia, para poder me ajudar a entender certas questões espirituais que estavam acontecendo na minha vida, questões de ciclos repetitivos, questões da qual a gente precisa melhorar e evoluir como ser humano. Além de eu aprender tarô, que é uma terapia, eu também desenvolvi uma forma de me curar através do tarô. Comecei a enxergar que eu estava desenvolvendo cada vez mais com aquele sentimento de culpa, um bloqueio intestinal que não me fazia mais ir no banheiro como antes. E por mais que eu fizesse força, qualquer coisa que eu comesse, não adianta vocês colocar receita aqui embaixo do vídeo e falar, você tem que tomar isso com aquilo. Eu fiz de tudo que você imaginar, de aveia, e aí agora eu comecei a enxergar que não era mimimi das pessoas que têm problema de intestino, porque eu sempre acreditava que intestino, pessoa que não conseguia ir no banheiro, né, fazer o número 2, era questão de mimimi ou algum problema que ela mesma ficava julgando. E até tive uma amiga lá no trabalho que ela não ia no banheiro. Às vezes ela ficava 6, 7 dias sem ir no banheiro, até 10. Eu falava, meu Deus, se eu ficar tudo isso, eu vou explodir, eu vou morrer. E aí eu comecei a sentir dores de cabeça de 2, 3 dias de não conseguir ir no banheiro, porque quem não vai no banheiro fazer o número 2 começa a desenvolver somatizar outras dores que são prejudiciais e eu não entendia. Comecei a sentir tontura, comecei a sentir basicamente todos os sintomas de quem está com problemas de intestino. E aí eu comecei a ligar os pontos, porque eu sempre pensei que
tudo antes de manifestar no corpo físico, manifesta na alma, no espírito. E aí eu comecei a enxergar quais eram as dores da minha alma. E as dores da minha alma era esse sentimento de culpa por esse relacionamento não ter dado certo. E aí eu comecei a refletir o que eu precisava fazer para curar esse sentimento de culpa. Por quê? A culpa não era só minha. Um relacionamento não vive só uma pessoa, vive duas. Então, a questão de eu estar somatizando uma dor que iria me causar um grande problema no meu intestino também era responsabilidade do outro, né? A outra pessoa também tem essa questão. E não sei como está a vida da outra pessoa. No contato que a gente voltou, a gente procurou ter um contato mais superficial. Eu achei que iria se aprofundar mais, mas não se aprofundou. Demonstrou continuar a estar vivendo ainda com os mesmos problemas emocionais, né, do qual eu não posso resolver os problemas dos outros. A gente já tem problemas nossos, né? A gente já tem as nossas batalhas internas a serem resolvidas. Ainda ficar resolvendo questões emocionais de outras pessoas é somatizar ainda mais problemas para nós. Porque cada um veio com a sua responsabilidade de se curar, de se autodesenvolver, de buscar formas de você procurar expandir a sua mente, evoluir o seu espírito, a sua alma. E não tem como eu pegar na mão de outra pessoa, porque primeiro a gente se cura para depois curar outras pessoas, né? Não tem como um ferido curar outra pessoa ferida. Lembra aquele ditado de uma pessoa ferida fere outra, uma pessoa curada cura outra? Então primeiro eu tinha que me curar. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a enxergar que as dores da minha alma estavam manifestando no meu corpo físico, através do intestino. E dizem que o intestino é o segundo cérebro, né? Então, logo eu entendi que era uma questão espiritual, que era uma questão minha de melancólica do meu espírito, de não se sentir mais realizado, de não querer mais viver nessa terra, de se sentir incompleto, porque eu sempre romantizei essa questão de alma gêmea e isso fez muito mal para mim, porque a gente tem que às vezes colocar os pés no chão e acreditar que nem tudo é tão romantizado assim, a vida. E da pandemia para cá eu comecei a ser mais pé no chão, mais realista. Antes eu era muito sonhador. Então imagina um leonino sonhador, acredito que vai viver um amor de almas, que nem conto de novela, sabe? Que nem o Clone, a novela O Clone. Quem me segue lá no Kawaii vai ver os vídeos que eu fazia anteriormente desse tipo de público, né, que gostava que eu falava de alma gêmea, de amor de almas, de encontro de almas. Lá tem todos os vídeos ainda salvo no Kawaii, com o mesmo perfil, o mesmo nome que você tem meu aqui, você consegue me achar no Kawaii. Lá tem todos os vídeos de quando eu falava desses assuntos. Foi muito importante para mim porque, ao mesmo tempo que eu acreditei que eu estava ajudando outras pessoas quando eu estava ensinando sobre encontro de almas, na verdade eu estava me ajudando. E engraçado que a gente sempre evolui ajudando outras pessoas, né? A gente acha que nós estamos ajudando, mas quem está se ajudando somos nós. E essas pessoas me ajudaram bastante. Eu tinha um foco de ajudar outras mulheres a resgatar a autoestima e viver um amor de almas, e na verdade elas estavam me ajudando também, de alguma forma. E aqui estou contando esse relato para você que está me assistindo nesse vídeo, que a nossa questão interna, o nosso emocional, ele vai refletir muito na nossa parte física, nesse corpo que a gente está vivendo hoje. Então, se você é uma pessoa que está passando por alguma doença física nesse corpo, neste momento, será que não está atrelado a alguma emoção mal resolvida dentro de você? Será que essa doença do qual você está enfrentando não tem algum vínculo emocional? Por quê? Depois que você começa a entender como funciona esse mundo, que o poder está tudo aqui, ó, dentro da sua mente. O poder de curar-se está aqui dentro de você. Quando você enxerga que você veio nesse planeta, nessa terra, para viver certas experiências e soltar essas experiências, não ficar apegadas a essas experiências, você entendeu o jogo da Matrix desse mundo.
porque a vida ela é transitória e eu fiquei apegado àquele sentimento de que a gente voltaria a viver uma vida juntos e por isso eu ficava remoendo todos os momentos que a gente teve de bom naquele relacionamento. Porque na minha cabeça já estava planejado que eu ia ficar com essa pessoa o resto da minha vida. A gente sentava, às vezes, quando a gente saía para tomar um cafezinho, comer alguma coisa fora, e ficava planejando a nossa vida, como que seria. Tanto que a mudança que a gente fez para aquele outro estado de Brasília foi uma mudança planejada, foi uma mudança consciente, foi uma mudança em que um ia ajudar o outro a crescer e prosperar mutuamente. Só que não foi bem assim que aconteceu. Eu tive a certeza de que eu estava vivendo uma ilusão na minha cabeça. Porque não era recíproco o que eu estava planejando para a vida. Não tinha reciprocidade, aquela entrega completa um para o outro. E eu tive vários sinais ao longo deste período de que não era um amor de reciprocidade, não era um amor de construção. Entende? E aí a ficha foi caindo com o tempo, conforme eu fui buscando terapia, conforme eu fui buscando atendimento de outras pessoas, conforme eu fui fazendo alguns cursos específicos de relacionamento. E até estudando sobre gestão financeira, eu entendia que a responsabilidade da gestão financeira dentro do relacionamento não cabia somente a mim tomar as decisões, né? Cabia a outra pessoa também participar ativamente ali dentro daquela relação, dando opinião, colaborando financeiramente, colaborando com as decisões do qual a gente ia empregar aquele dinheiro que a gente tinha dentro da relação. E isso foi me moldando e fazendo eu colocar mais o pé no chão, parar de ser uma pessoa mais sonhadora, mais romantizada com a vida e entendendo que não adiantava eu ficar acreditando que a pessoa iria mudar e voltar da água para o vinho diferente, porque seria muita ilusão da minha parte, eu estaria me iludindo mais uma vez e eu estaria vivendo um ciclo repetitivo novamente, aceitando essa pessoa novamente na minha vida, porque depois desses 4 anos essa pessoa não mudou, ela continuou sendo a mesma pessoa, depositando a confiança toda em mim novamente para que eu fizesse uma mudança que não ocorreria. Né? Então, às vezes, eu busquei nesse estágio evolução, estudar, conhecer, evoluir a minha alma, o meu espírito. Busquei evolução na matéria, busquei estudar cursos do qual eu sabia que eu tinha problemas para poder fazer com que um relacionamento desse certo, que era a questão da gestão financeira, para eu nunca mais viver qualquer seja momento na minha vida que eu não soubesse administrar dinheiro financeiramente. Só que a pessoa parou, estacionou. E continuou vivendo ainda os seus problemas emocionais, entende? Então, aonde eu quero chegar com você? Que a gente tem esse hábito de viver ciclos repetitivos, somatizar problemas emocionais e transformar esses problemas em doenças físicas, e essas doenças físicas acreditar que é só uma questão do corpo físico, e não é. Tá tudo interligado com o emocional. E se está ligado com o emocional, tem questões espirituais envolvidas, porque a gente só troca os personagens nessa existência, porque eu sinto que eu já conheci essa pessoa de uma existência de uma vida passada, a gente inverteu os personagens, estamos se relacionando novamente para tratar questões que ficaram pendentes lá da existência passada. E isso fez muito sentido para mim. Porque eu precisei dar o perdão para mim primeiramente, porque eu somatizei um sentimento de culpa dentro de mim. Esse sentimento de culpa me colocou numa baixa vibração que fez essa doença se instalar no meu intestino. E doença só se instala em um corpo que tem baixa vibração vibrando. Se eu estivesse vibrando num sentimento de alegria, de felicidade, de estar aqui feliz nessa matéria, provavelmente eu não estaria com essa doença somatizada no meu intestino. Então, se você está com alguma doença neste momento, tenta refletir se não tem uma questão emocional aí interligada e se não tem uma questão espiritual também envolvida, tá? Inclusive, eu tenho um amigo que provavelmente vai assistir esse vídeo, ele tem uma questão que ele está tratando de uma doença na perna dele, que eu não quero citar quem é aqui, só se ele quiser citar nos comentários, e ele sabe que tem questão espiritual com essa questão da perna dele. E tem um relato espírita de uma mulher que somatizou uma doença na perna dela e era um obsessor que estava ao lado dela, que só estava esperando ela pedir o perdão para ele, porque ela tirou a vida dele numa existência passada e ele não conseguiu desapegar do espírito dela.
né? Não vou contar essa história aqui porque é bem longo e o vídeo já está longo. Mas tem essa história na internet. Quem já assistiu sabe o que eu estou falando. Então entenda que tudo é espiritual e tudo está interligado com o nosso emocional. Enquanto a gente não trata essas questões, a gente vive ciclos repetitivos, somatiza em doenças físicas e é o corpo dizendo para você, olha, vamos tratar de questões espirituais, questões emocionais. Você sabe que tudo está aqui, o nosso poder de cura está dentro da nossa mente e principalmente do nosso coração. E sabe o que é mais importante para mim nessa questão toda, de tudo que eu enxerguei? Que eu só precisava liberar esse sentimento dentro de mim. Liberar esse sentimento de perdão, primeiramente, e pedir perdão para mim por ter somatizado essa doença nesse meu templo, que é o meu corpo. Entende? E foi aí que eu comecei a ver melhoras do meu intestino, comecei a voltar a ir no banheiro, não estou 100%, obviamente, comecei a perceber que a alimentação também influencia, mas que a energia da vibração que eu estava somatizando essa doença no meu intestino. Então, eu quero que você reflita sobre o que eu falei aqui hoje com você. Veja se faz sentido isso que eu acabei de compartilhar neste momento. Se você estiver passando por algo similar, comenta aqui embaixo. Será um prazer poder responder para você as suas perguntas, suas dúvidas aí, tá bom? Nos vemos então nos próximos vídeos. Espero que o Criador que há dentro de você te ajude a passar por qualquer situação difícil, de dificuldade que você esteja passando e que você vibre alto com muita alegria, que você prospere nessa terra, assim como eu estou prosperando e buscando o meu caminho de alegria e felicidade, tá bom? Um grande abraço para você, nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!